Olá, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aí desse lado. Estamos em direito para o segundo live da Mãe Luz, hoje com um tema bastante diferente, mas tive muitas grávidas e muitas mamãs a pedir-me para falar sobre este tema, e como foi um tema recente também na minha vida, resolvi pedir à terapeuta Diana Lopes, da Gimnográvida, para partilhar aqui um pouquinho connosco sobre fisioterapia pélvica no pós-parto. Ela já fez o pedido. Olá, Diana. Já está a estabelecer ligação. Olá, boa Olá, tarde. Cláudia, tudo bem? Tudo bem? Antes de mais, Cá estamos. deixa-me agradecer a vossa disponibilidade, a vossa amabilidade, e o facto de estar aí hoje para partilhar um bocadinho sobre este tema, sobre esta temática, que eu acho que é tão importante, para muitas futuras mamães e para muitas recém-mamães também, ou mães que querem engravidar novamente. Portanto, É verdade. sim, em primeiro lugar queria agradecer. A terapeuta Diana Lopes é fisioterapeuta e, como eu partilhei também já num post, é osteopata do Gonçalo. Depois teremos, numa nova oportunidade, espero eu, um tempinho para falarmos um bocadinho sobre essa temática, que eu acho também é super Claro. interessante. E hoje vamos nos dedicar então à fisioterapia pélvica, não é assim, Diana? É, é verdade. Então, Cláudia, antes de mais também agradecer-te pelo convite em nome da Gimel Grávida, dar os parabéns por este projeto também que está a crescer aos poucos e que eu espero que chegue a muitas famílias. E, efetivamente, as redes de tudo o que tem de mal têm muita coisa de bom também, e eu acho que nos unem como comunidade no momento em que o isolamento, eu acho que para mulheres no pós-parto às vezes é muito grande, e agora em pandemia então ainda mais. Portanto, incentivar a que projetos como este continuem, e principalmente se for para fazer chegar força e normalizar um bocadinho alguns assuntos, e não ao contrário de criar pressão ainda mais sobre as mulheres no pós-parto, que acho que elas já têm que crescer com as Sim. suas próprias expectativas. Sem dúvida. Eu acho que resumiu muito bem aqui os meus objetivos com a criação deste projeto. Às vezes não é fácil conciliar tudo, porque o Gonçalo só ainda tem 4 meses, mas como eu partilhei também, para mim escrever é uma terapia e, portanto, escrever para mim não me custa mesmo nada. Todos os tempinhos que tenho eu escrevo de coração e com o coração. Portanto, tem sido uma experiência muito boa, e estes lives espero que contribuam também para passar a informação a muita gente, que esteja desse lado, que precise também desse apoio, precise desta ajuda. Então, para não nos alongarmos também muito, Diana, eu preparei Claro. 3 perguntinhas-chaves. A primeira Ok. pergunta assenta essencialmente em: eu tive um filho, ok? E quando é que eu devo procurar esta ajuda? Portanto, uma avaliação por parte da fisioterapia pélvica, e porquê é que devo procurar esta ajuda? Ok, boa. Então, idealmente aquilo que se sugere é que o check-up pós-parto seja feito. Há quem fale de um mês após o parto, um mês e meio. Pronto, não haveria problema de ser feito antes também, mas na verdade eu pessoalmente não incentivo as mulheres a virem antes de um mês após o parto para fazerem um check-up, a não ser que elas precisem efetivamente de algum apoio. Sim. Mas para perceber se está tudo normal, eu normalmente aconselho um mês após o parto, porque muitas vezes, até essa altura, o corpo ainda está a recuperar. Na verdade, ele está a recuperar bastante nas primeiras 6 semanas após o parto. E, portanto, muitas vezes nós estamos a avaliar, mas até podemos estar a valorizar algumas coisas que, se calhar, até naturalmente o corpo resolve depois. Ok. Então, eu penso que ali um mês após o parto, ou a partir de um mês após o parto, vamos dizer assim, seria o ideal. E também porque para muitas condições, por exemplo, dou um exemplo, as perdas de urina nós sabemos que não são normais, e Sim. sabemos que as mulheres que as têm na gravidez muito provavelmente irão ter também após o parto, se não fizermos nada por isso. Mas às vezes acontece efetivamente que elas apareçam na primeira semana após o parto, e às vezes até se mantenham uma outra semana após o parto, mas é suposto, ou seja, aquele limite das 6 semanas é um bocadinho o nosso limite psicológico para, ok, o que é que até aqui resolveu, e o que é que
continua. E aquilo que continua, nós não poderemos considerar que seja já normal, ou seja, já é um indicador que vai precisar de uma ajuda extra, ok? Ok. Depois também há outras questões, que é, por exemplo, nós sabemos, há uma coisa que às vezes me perguntam, e claro que é sempre, eu vou dizer a pergunta, que é, Diana, então mas todas as mulheres deveriam fazer um check-up após o parto, ou todas as mulheres deveriam fazer uma consulta de fisioterapia pélvica? E eu já disse isto há pouco tempo numa conferência que participei a propósito da pré-conceição, mas digo também no pós-parto. O modelo de saúde que eu acredito e que a equipa que está comigo acredita na Gimnográvida não é um modelo centrado no profissional, é um modelo centrado na mulher. E nós acreditamos mesmo, porque o vemos todos os dias, que o nosso corpo tem um potencial incrível, quer para gerar um filho, quer para trazer esse filho ao mundo e depois para recuperar, ok? Portanto, efetivamente, para algumas mulheres, se calhar não iria fazer falta, porque o próprio corpo recuperaria por si, ok? E, portanto, a única coisa que eu aconselho é conhecer quais são os sinais de alerta e quais são quais são as coisas que efetivamente não são normais, e aí sim faz todo o sentido procurar ajuda. Agora, se nós formos olhar para as estatísticas, elas dizem-nos que se calhar todas as mulheres, ou quase todas, iriam tirar grande benefício desta consulta. E por isso é que eu tendo a aconselhar a que seja feita, porque acho que o ganho pode ser maior se o fizermos. Eu vou-te dar um exemplo. Nós sabemos que as estatísticas dizem-nos que 9 a cada 10 mulheres têm dor, refere dor na primeira vez que têm relações sexuais após o parto. E que para muitas delas isso se vai manter até 1 ano após o parto, ou mais. Nós sabemos também que, por exemplo, aos 3 meses após o parto, 83% das mulheres referem ter algum tipo de disfunção sexual. Mas nesse mesmo período, 90% dos casais, no mesmo estudo, referem estar a ter relações. Ou seja, isto significa que há mulheres a ter relações sexuais provavelmente com dor, com desconforto. Pronto, podemos pegar por aqui. Depois podemos pegar, por exemplo, pela questão da cicatriz. Quando existe uma cicatriz, muitas vezes, e nós temos tentado fazer um trabalho nesse sentido, mas muitas vezes ainda não é passada à mulher atempadamente a necessidade de massajar a cicatriz, de como é que eu devo fazê-lo, quando é que eu devo fazê-lo. E então muitas mulheres, quando chegam com 1 mês após o parto, ainda estão em pânico sequer de tocar na sua cicatriz, mesmo só com um simples toque, um creme hidratante. Ainda esta semana eu partilhei um post sobre isso. Um post sobre isso eu vi. Até mais ou menos 1 mês após a retirada do penso, foi o Pedro que fez sempre a massagem na minha cicatriz. Portanto, que eu não conseguia sequer mas não era por vergonha, porque eu já tinha visto montes de vezes e já me tinha olhado ao espelho. Aliás, eu na maternidade vi-me logo ao espelho e foi aí que depois também descobri que tinha ficado com estrias. Pronto, mas isso já é outro assunto. Mas não foi pela questão da vergonha, e eu sei que há muita gente que, por esta questão do corpo, acaba por evitar o toque e por evitar ser ela própria a fazer essa massagem. Eu tinha muito receio de me magoar a mim própria, portanto, foi o Pedro que fez a massagem nesse primeiro mês e depois fui fazendo a transição aos pouquinhos e ainda hoje continuo a fazer a massagem. Aproveito também, se calhar, passarmos para outro tema, para dar aqui o meu testemunho em relação a esta avaliação. Portanto, eu gosto de ser uma pessoa informada, eu acho que é essencial hoje em dia nós estarmos informados. Se nós temos tanta informação, eu acho que nós temos que fazer algo com essa informação. Já bem bastava há muito tempo atrás, quando as mulheres não tinham estes recursos, não tinham esta informação, e portanto eu acho que isso é essencial. Eu adoro ser informada, estar informada. E portanto eu fui uma dessas mulheres que já estava informada a priori que havia
a pretensão e se calhar esta possibilidade, esta probabilidade de vir a ter determinadas sequelas após uma cesariana, que no meu caso foi uma cesariana. E portanto procurei exatamente os vossos serviços e a avaliação surgiu exatamente nesse primeiro mês, portanto eu acho que foi entre as 5, 6 semanas que eu fui à ginecográvida, aproveitei que o Pedro ainda estava de licença para ficar um bocadinho com o Gonçalo e portanto deixo aqui também um mote para as mulheres que ainda não o fizeram e que ainda estão dentro desses timings ou não, para a ajuda do nosso parceiro, do pai, neste caso, não é? É essencial e eu foco muito isso também. E, portanto, neste caso, ele ficou com o Gonçalo e, portanto, eu fui fazer a avaliação e eu acho que é mesmo essencial. Peço desculpa ter... E também, se o pai não puder ficar, mesmo que o pai não possa ficar, o pai é muito bem-vindo também à consulta para ficar com o bebê, também se quiser, e também nós não, mesmo temos muitas mães que trazem os bebés e nós damos conta do recado, portanto isto é uma casa de mulheres e de bebés, portanto não faz mal nenhum virem e se o bebê chorar nós cá estamos também para dar um apoio, até porque a consulta de check-up pós-parto existe um bocadinho, vamos chamar fisioterapia pélvica, embora a fisioterapia pélvica envolva muitas outras coisas, além desta avaliação após o parto, eu estou-me a focar neste primeiro contacto. Mas ela envolve também muito diálogo, sabes? Não será só esta parte da avaliação pura. Então, estava eu há pouco a dizer, porque há muitas mulheres, por exemplo, que não sabem muito bem, sentem-se um bocado perdidas, também quando pensam em quando é que eu posso regressar ao exercício após o parto, quais são os timings, será que eu posso fazer exatamente o que eu estava a fazer antes? E às vezes o que acontece é que há mulheres que fazem a menos com medo e outras que se calhar estão a fazer a mais do que o corpo estaria preparado naquela altura. Então, por exemplo, esse também é um tema que nós conversamos na consulta. Sabemos também, por exemplo, que há mulheres que me dizem assim, às vezes, Diana, eu já comecei a fazer aqueles exercícios de Kegel para ir adiantando, e às vezes, pronto, com muito boa intenção, também porque lhes foi indicado. Mas na verdade existe um bocadinho esta ideia que a vagina da mulher no pós-parto fica muito flácida, e não é isso que acontece muitas vezes. Aliás, a vagina tem a capacidade de se adaptar, mas o que nós notamos muitas vezes na avaliação do pavimento pélvico, que é um dos itens também que fazemos na consulta, é que para muitas mulheres os músculos não estão flácidos, pelo contrário, muitas vezes estão com um aumento de tónus, muito provavelmente às vezes por desafios da gravidez, por desequilíbrios musculares, pode ser, por exemplo, por uma cicatriz, de uma laceração, de uma episiotomia. Às vezes pode ser até relacionado com a própria cicatriz da cesariana, porque nós sabemos que os tecidos estão todos ligados, não é? Por baixo daquela cicatriz existem muitos órgãos que se relacionam com o períneo, e portanto, e também sabemos, por outro lado, que apenas 30 a 40% das mulheres vai conseguir fazer direito os exercícios do períneo, os tais exercícios de Kegel, com um comando verbal apenas. Ou seja, se eu estiver aqui a ensinar-te a fazer, ou a ensinar um grupo, o suposto é que apenas 30 a 40% destas pessoas consigam efetivamente fazer a força, ou a contração e o relaxamento na musculatura correta. E, portanto, eu acho que esta também é uma oportunidade para nós nos apercebermos se efetivamente as pessoas estão a conseguir fazer os exercícios corretamente e, acima de tudo, perceber se esses são os exercícios mais indicados para elas. Porque, em muitos casos, isso pode não ser o melhor exercício naquele momento, ou pelo menos o único indicado. E, portanto, eu acho que temos que sair um bocadinho dos protocolos, das receitas e começar a individualizar os cuidados. E no pós-parto imediato isto é extremamente importante. Pronto. Espetacular. Desculpa que eu entusiasmo. Ficava aqui a manhã toda a ouvir. Ficava aqui a manhã toda a ouvir e estava a pensar naquilo que aconteceu na altura também comigo e que lembro-me de ter chegado à beira do Pedro e ter dito: olha Pedro, gostei tanto da consulta porque vai muito mais para além daquilo que é a avaliação, portanto o toque físico, houve toda uma anamnese, houve todo um recolher do meu historial clínico, não é? E para conseguirem vocês também ligar os dados e conseguirem ajudar-me, no meu caso específico, ou qualquer outra pessoa que recorre, não é, aos vossos serviços
beneficia esta avaliação. Pronto, Sim. depois, como disseste, e muito bem, pronto, já foste tocando aqui em vários aspectos daquilo que é avaliado, acho que muitas pessoas desconhecem também que pode ser avaliado a parte vaginal, não é? E anal também, nessa consulta. Pronto, com consentimento. Podemos falar um bocadinho sobre isso também, ou seja, sobre os vários pontos, os principais, pelo menos, que nós gostamos de cobrir numa consulta deste género. Então, além da recolha, não é, da história clínica, por exemplo, muitas vezes são questionados hábitos que nós chamamos hábitos de saúde pélvica, não é? Porque, na verdade, há muitas pessoas que ainda têm tendência, quando vão à casa de banho para urinar ou defecar, fazer força ou de não se sentar na posição mais correta. Há muitos casos, por exemplo, que eu ouço de pessoas que têm padrões de obstipação que já vêm de trás, crónica muitas vezes, e que no pós-parto ainda se mantém ou agravou. Então, não nos podemos esquecer que quando nós falamos do períneo, eu trouxe aqui a pelvis caso desse jeito, quando nós falamos do períneo, não nos podemos esquecer que são estes músculos que estão aqui na base da pelvis, que aqui dentro vivem órgãos, aqui dentro vive a nossa bexiga, vive o nosso útero, se for mulher, vive o intestino. Então, se eu tenho um intestino ou uma bexiga que não estão funcionais, claro que isso vai afetar o pavimento pélvico e vice-versa. Então, para mim, que vou avaliar o pavimento pélvico, interessa muito saber como é que está a funcionar todo este sistema, porque o tratamento muitas vezes tem de ser multidisciplinar e, portanto, não podemos atacar só pelo um lado, não é? Ou às vezes é preciso escolher qual o primeiro caminho a seguir. E, portanto, estes hábitos são importantes. Por norma, eu também pergunto muito às mulheres quais são os seus objetivos em termos de exercício após o parto, porque eu acho que existe, para muitas pessoas, o exercício é uma obrigação e uma forma de ter que voltar ao corpo que tinham, ou seja, a motivação é mais estética e também é válida, e também existe acompanhamento neste sentido. Há pouco falaste das estrias. Não é que exista uma solução milagrosa para estrias, mas nós temos uma colega especializada na área dermatofuncional da fisioterapia que trabalha com estrias, com celulite, com manchas, portanto, também temos esse apoio. Mas, acima de tudo, o exercício muitas vezes, para muitas pessoas, é terapêutico, é uma forma de elas sentirem que têm um momento para elas, de sentirem que podem voltar a algo que é delas e não apenas delas como mães. Ou seja, é aquele bocadinho que elas ainda se lembram de antes de serem mães. Eu que adoro exercício e que adoro o movimento, acho que ele pode ser, efetivamente, pode ter um papel preponderante. E acho que para muitas mulheres, às vezes nós tentamos, mais uma vez, dar receitas de exercícios após o parto, e não quer dizer que não tenhamos que ter algum cuidado no início, mas é preciso perceber o que é que motiva aquela mulher, para o que é que ela quer voltar. Ela quer voltar a correr daqui a um tempo, quer voltar a caminhar, a fazer crossfit, a passear com o filho, porque a exigência vai ser diferente e, portanto, o plano, temos que traçar objetivos a curto e a médio prazo para conseguir, o mais cedo possível, devolver àquela mulher aquilo que ela gosta de fazer. Portanto, esse também é um objetivo da consulta. E muitas vezes questionamos também, por exemplo, sobre a experiência de parto, que, como é óbvio, interfere. Para muitas mulheres, às vezes é a primeira vez que elas contam em voz alta, falam em voz alta sobre a sua própria experiência. Em muitos casos, algumas ainda se emocionam. E para outras, isso surge, por exemplo, quando eu estou a avaliar o pavimento pélvico, portanto, a fazer aquela avaliação interna, que é sempre precedida de um consentimento, e o que eu vou fazer, vou procurar avaliar como é que está o tónus da musculatura, se existe uma cicatriz, tentar perceber se ela está móvel, se está retraída, se tem dor. Quero também perceber como é que está a função destes músculos, se eles são capazes de contrair, de relaxar completamente, de manter a força no tempo, de contrair rápido ou de forma lenta, então, tantas coisas que a gente procura. Mas para muitas mulheres, e por muito respeituoso que seja este toque, porque nós fazemos questão que seja, e sempre precedido de uma explicação e de um acompanhamento, ele muitas vezes desperta em algumas mulheres memórias
dos toques abusivos, muitas vezes durante o trabalho de parto, ou outras memórias até do próprio parto. E então esta consulta é também um espaço seguro para as mulheres poderem deixar sair tudo isso que está acumulado e muitas vezes poderem conversar um pouco sobre isso, e quando eu sinto que há benefício, de as encaminhar para outras colegas que o fazem muito melhor do que eu, psicólogas, enfermeiras parteiras, que podem dar-lhes uma outra perspectiva sobre aquilo que aconteceu no parto. E então eu gostava também de deixar este alerta, porque muitas vezes para as colegas que estão a trabalhar na área, por muito cuidadosas que nós sejamos, temos que ter em conta que mesmo que aquele pavimento pélvico até esteja muito saudável, muitas vezes há coisas que vão para lá daquilo que é visível, não é? Então não nos podemos esquecer de quem está ali e que por vezes, porque há mulheres que vêm à nossa consulta ainda antes de serem avaliadas pelo ginecologista ou pelo obstetra que as acompanhou, e então por vezes é o primeiro contacto que elas têm. Muitas delas nunca tiveram relações sexuais depois do parto até ao momento em que vêm, às vezes também vêm um bocadinho à espera de validação, que está tudo bem, e portanto é um primeiro contacto mais íntimo. Eu não costumo fazer avaliação anal, a não ser que eu sinta que é necessário, porque ela é realmente desconfortável, não é dolorosa, mas é desconfortável, e portanto eu não tenho por norma fazer, a não ser que eu sinta que preciso mesmo. Pronto. Mas isso são casos mais raros, ou se existir alguma disfunção que assim justifique. Mas por norma uma avaliação vaginal é tranquila, não é nada do outro mundo, como se costuma dizer, e acima de tudo é importante que as pessoas saibam que nós não queremos provocar dor. Pode acontecer que a avaliar se despoleta um ou outro ponto de dor, e se assim for, nós não vamos insistir nessa sensação. Portanto, é uma coisa realizada com respeito. Já tive casos em que as mulheres não se sentiam ainda confortáveis para o fazer numa primeira sessão e está tudo bem, fizemos mais para a frente. Portanto, acima de tudo, há este cuidar, esta relação de respeito também pelo corpo e pelas sensações de quem está do outro lado. Interessante, nunca tinha refletido acerca disso, porque lá está, não o vivenciei, mas acredito que muitas mulheres vivenciem e nunca tinha visto esse lado da moeda, digamos assim. E é muito interessante e muito importante também pensar ter esta visão mais global, não é? E focar-nos mesmo na pessoa e não propriamente no problema, e neste caso na avaliação do períneo, ponto final. Diana, para terminar, convidava-te então para falar um bocadinho sobre o programa que vocês têm aí na Gimenográvida, que eu sei que têm, apesar de eu não ter usufruído dele porque não tive necessidade, sei que vocês têm mesmo um plano com determinadas sessões e adequado também a cada uma das mulheres. Sim. Deixa-me só dizer, Cláudia, que também é uma coisa que às vezes perguntam muito e eu esqueci-me de mencionar antes. Outra coisa que nós também avaliamos muito, já falámos da cicatriz, que também é importante, seja ela da cesariana ou do períneo, e também avaliamos diástase abdominal, que muitas mulheres também vêm, às vezes vêm à consulta só preocupadas com a diástase, porque hoje em dia, felizmente fala-se cada vez mais da diástase, mas também existem muitos medos associados, muitos mitos. Então a consulta serve também um bocadinho para desmistificar um bocadinho esta questão, para fazer uma correta avaliação sem dúvida e poder dar um bom acompanhamento, mas também é um dos pontos que é contemplado. Pronto, então, em relação às sessões, olha, então eu já tenho uns aninhos da casa na Gimenográvida, e quando eu comecei, e ainda não havia pandemias, não é? Eu não achei que fosse viver para ver uma pandemia, mas então nessas alturas nós tínhamos aulas de recuperação pós-parto presenciais. Era uma aula de grupo, e quando eu comecei a dar essas aulas, eu tinha a tendência de fazer uma aula igual para todas as meninas, um bocadinho como fazemos no Pilates, na gravidez. Eu fazia e as meninas copiavam, mas depressa percebi que isso não resultava no pós-parto. Primeiro porque as mulheres queriam recuperar o quanto antes, e o que eu sentia é que fazer uma aula igual para todas fazia com que para algumas mulheres eu estivesse a trabalhar muito aquém e para outras muito acima daquilo que elas poderiam dar.
ok? Então, como as aulas eram puramente de exercício e com o objetivo de ajudar a recuperar, eu comecei a sentir necessidade de individualizar e, portanto, mesmo sendo uma aula de grupo, que eu acho que era fantástico e não é? Eu espero voltar a isso quanto antes, aquele espírito de grupo que se criava, sabes? De trocar ideias, de falarem sobre os bebés às vezes a meio do exercício. E mesmo eu tenho saudades de, às vezes estava a dar orientações e a adormecer um bebê ao mesmo tempo, então era magnífico, eu adoro, são das minhas aulas preferidas. E portanto, o que é que acontecia? Elas ficavam em grupo, as mulheres ficavam em grupo, mas estava cada uma no seu colchão, algumas com os bebés ao lado, quando os levavam, e eu fazia um plano por cada pessoa, e elas iam fazendo e eu ia passando e corrigindo. E atualizava o plano de aula para aula, pronto, pequeninas atualizações para garantirmos que estávamos sempre num nível certo, porque eu posso ter duas mulheres com o mesmo tempo pós-parto e fisicamente elas estarem em polos completamente opostos. Okay. E portanto, esse foi o registro que funcionou até março e funcionava lindamente. Tínhamos aulas no máximo de 8 mulheres, mais os bebés. E eu sentia que conseguia fazer efetivamente um trabalho muito personalizado. E um bocadinho para preparar este regresso àquilo que é o desporto que elas gostam, porque mais uma vez eu tenho muito gosto de as ter comigo o tempo que elas quiserem lá na Gimnográvida, mas o meu grande objetivo é que elas voltem a fazer aquilo que gostam. Então, para muitas meninas, elas ficavam durante o tempo de licença e depois transitavam. Agora, não podendo ter aulas de grupo presenciais, nós estamos a fazer um bocadinho este modelo individualizado de 1 para 1 presencial, mas também arranjámos uma forma de tornar isto online. Então, como eu não queria perder esta personalização que existe, o que optámos por fazer foi eu gravei-me quase a fazer os exercícios que eu acho que podem ser mais úteis, dando feedback de como é que eu devo estar alinhada, como é que eu devo cuidar a minha respiração, a minha ativação abdominal em cada um destes exercícios. E então nós fazemos uma consulta de check-up, que é obrigatória, ainda que às vezes para algumas meninas ela é digital porque elas vivem fora de Portugal ou estão mais distantes. Aqui temos gente neste momento de todo o país, o digital permitiu isso também. Claro que não avaliamos da mesma forma e em muitos casos eu aconselho que depois elas façam uma consulta presencial onde estão, mas pelo menos pedimos uma avaliação obrigatória, presencial ou digital, um bocadinho para perceber se podemos avançar e com que cuidados é que temos que ter. E depois existe uma mensalidade, ou seja, paga-se um valor por mês para que eu possa enviar um plano de exercícios, atualizá-lo uma vez por semana e as meninas vão fazendo e envio os vídeos desses exercícios. Então as meninas vão fazendo os exercícios quando podem, quando o bebê deixa. Por um lado, há vantagem delas, e de acordo Exatamente. com a organização familiar, portanto, acabou por ser aqui até algo bastante diferente. Tem vantagens, porque às vezes, sim, às vezes o que acontecia é que as meninas, nós tínhamos uma hora marcada presencial e às vezes era exatamente na hora em que o bebê tinha adormecido ou estava a mamar ou o que fosse. Sim. Então a vantagem destas, efetivamente, é que elas conseguem encaixar nas rotinas do bebê quando o bebê deixa, porque não é uma aula em direto, portanto elas veem o plano, vão fazendo com os exercícios de apoio. E depois, 1 ou 2 vezes por mês, aí sim eu marco uma sessão com cada uma individualmente em direto, online, para poder dar algumas correções extra, para podermos combinar a progressão, tirar dúvidas. E pronto, tem resultado. Não é para toda a gente, porque há pessoas que precisam muito daquela hora marcada para cumprir e de ter disciplina, não é? E portanto, para algumas mulheres não resulta. Às vezes fazem um primeiro mês para experimentar e depois dizem: não, Diana, eu por mais que queira eu não me consigo organizar em casa, ou têm bebés que são muito exigentes no início e que faz parte, não é? E portanto às vezes também conta muito o suporte familiar que têm à volta, a rede de apoio. Então há bebés que eu consigo se calhar pousá-lo, estar ali, mesmo que vá falando com ele e vou fazer uns exercícios, há outros que não vão conseguir, não é? E portanto nós estamos cá para nos adaptar, sabendo que não é a solução para todas as mulheres, mas foi a solução melhor que encontramos nesta fase para conseguir continuar a prestar um serviço de qualidade e cuidados individualizados que acreditamos que são os que fazem sentido
ainda mais nesta fase tão especial de transição no pós-parto imediato. Que espetáculo, Diana! Não sabia, sabia que vocês tinham um programa, não sabia como é que se tinham adaptado, porque, como eu disse, não usufruí, nem estou a usufruir desse serviço, mas já fica aqui informação para muitas meninas que nos estão a ver, eu vi que foram entrando. Só respondendo aqui a duas questões que acho que foram exatamente as mesmas, eu vou deixar gravado direito. Mas estavam a questionar os timings, que nós já falámos sobre isso, portanto, entre as 4 e as 6 semanas, é isso? Isso. Pronto, E o exercício. a primeira avaliação Sim, se fizerem o check-up como um mês após o parto, depois estes exercícios, como são especializados, são adequados a esta fase, podem começar logo um mês após o parto. Portanto, como são exercícios mesmo a pensar nesta transição, não temos que esperar 3 meses, 4 meses para voltar a fazer exercícios. Para os iniciar. Depois vi que tínhamos aqui algumas questões mais relacionadas com a mensalidade. Aí, se calhar, eu aconselhava a ligarem para a Natália, que é um amor de pessoa, não é? Mesmo. Ela vai dizer assim: oh, Diana, só me arranjas trabalho, mas sim, eu... o ideal para fazerem estas questões todas, não é? Que vão ficar muito bem entregues. Só para finalizar, agradeci mais uma vez, Diana, foi assim maravilhoso, foi muito, muito, muito bom. Acho que ficámos aqui com imensa informação para quem nos está a ouvir, quem depois quiser ouvir novamente o direto, eu vou deixar gravado. E foi espetacular. Foi muito bom. Obrigada. Eu vou continuar a ir à Giminográvida. Qualquer dia conversamos um bocadinho sobre a osteopatia. Fica já aqui o convite feito, que também tem sido essencial com o Gonçalinho. Está bem. Fico muito feliz e olha, obrigada também por dares a oportunidade de passar esta mensagem. Acima de tudo, queremos que não haja mulheres a sentir que aquilo que elas acham que não é normal, porque o nosso instinto muitas vezes sabe que isto não pode ser normal, só que às vezes ninguém valoriza, porque o pós-parto, isso faz parte do pós-parto, e não. As perdas de urina, dor na relação sexual, desconfortos em geral, não têm que fazer parte, existe ajuda, e a fisioterapia, as fisioterapeutas que trabalham nesta área, são sem dúvida um dos pontos desta grande rede que pode ser de profissionais de saúde que podem apoiar o pós-parto, está bem? Então, temos que olhar mais para estas mulheres, porque a gente faz tantas consultas na gravidez e depois chega ao pós-parto e parece que, pronto, olha, agora toma lá o teu filhote, vai para casa e safa-te por aí. Não pode e não pode ser. Não pode ser mesmo. Está bem? Não pode. Um grande beijinho. Obrigada, um grande beijinho para todos os que estão aí desse lado. Obrigada por terem assistido. Um grande beijinho. Cláudia. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Obrigada.